Graça e paz. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus no nosso corpo para se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em nós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Meus amados, o apóstolo Paulo, todos nós sabemos que ele sofreu perseguições, foi açoitado, passou fome e enfrentava os irmãos da igreja de Coríntios, que eles não aceitavam a nova aliança de Cristo. Eles estavam presos ainda na antiga aliança. E nós sabemos e temos a consciência que o véu foi rasgado. Portanto, ele diz: temos, porém, este tesouro. Qual é o tesouro? A palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A própria palavra poderosa, soberana e gloriosa em nossos corações, fomos moldados pela palavra de Deus. Então ele se compara aqui como um vaso de barro, porque o vaso de barro ele é humilde. O apóstolo Paulo entendeu que nosso Senhor Jesus Cristo foi rico em humildade, mas a excelência do poder fosse somente de Deus e não dele, como muitos na igreja de Coríntios queriam se gloriar. E nós sabemos que muitos querem se gloriar, se sentir melhores uns do que os outros, mas o ensinamento de Cristo é completamente diferente do que muitos se apresentam. Então, ele vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque ele tinha consciência que dentro do vaso de barro habitava e habita a presença do Espírito Santo de Deus. Nós fomos chamados e remidos pelo nosso Senhor Jesus, o Salvador das nossas almas. Então, ele teve vários sofrimentos, mas nenhum deles ele se abateu. Nenhum deles ele se desanimou. Então, com isso, nós temos que compreender que ele vai nos ensinar. No versículo 13 ele vai dizer: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos
muitos cristãos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, se trabalhamos, era para a glória de Deus. Se nos alimentamos, para a glória de Deus. Se dormimos e acordamos, para a glória de Deus. Se pregamos o evangelho, é para a glória de Deus, não é para a glória dos homens. Os homens, eles não devem se vangloriar, mas muito ao contrário, procurar compreender a poderosa palavra do Senhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso para nos capacitar. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, meus queridos, se você não quer imitar a Cristo, imita Paulo, que vai dar certo. Não o que Paulo sofreu, mas o ensinamento que ele nos deu, para que sejamos corajosos no meio das tribulações e no meio das perseguições e das adversidades constantemente. Creias e verás a glórias de Deus.